Candidatos, conforme a regra que o Marcelo já acabou de falar. Eu vou ler aqui a pergunta. A pergunta é sobre cultura e lazer. O que se deve fazer para desenvolver e recuperar a cultura do povo de Pauli e para criar oportunidade de lazer? É isso aí. A cultura está dentro de cada um de nós, né? De cultivar nossas culturas, nossas tradições, raízes, identidade. A prefeitura ela vai ter que apoiar todas as manifestações, o administrador, o gestor, todas as administrações culturais, os movimentos culturais da nossa cidade. Oportunidade de lazer, aqui nós somos muito carentes, né? Não tem um balneário municipal, não tem lugar para você passear, se divertir com a família, né? No nosso governo, a gente vai priorizar também isso, vai olhar com carinho, né? Todas as manifestações culturais, apoiar, fazer um novo calendário cultural, né? E é dessa forma que nós vamos criar um município melhor. Essa é a nossa intenção. Muito bem, sorteio mais uma pergunta. Nossa segunda pergunta de hoje. Essa é a nossa maratona de entrevistas aqui, por favor. Vamos lá, a próxima pergunta é sobre a segurança pública e é uma pergunta meio que pessoal opinativa. O que o senhor, se o senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Bem, é uma pergunta polêmica, né? Eu sou a favor. Porém, eu acho que o Estado deveria, né, ter cuidado antes, né, para esse jovem não ter virado um delinquente. É aquela antiga frase que nós conhecemos: vamos cuidar das crianças de hoje para não ter que prender o adulto do amanhã, né? Mas eu sou a favor. Muito bem, mais uma pergunta, terceira pergunta. Vamos lá, a próxima pergunta é sobre o desenvolvimento social. Que propostas o seu partido tem para promover o desenvolvimento econômico de nosso município? Desenvolvimento social e econômico, né? Isso. Bem, o desenvolvimento social, uma sociedade só desenvolve quando tem uma combinação de vários fatores, né, no lugar onde a gente vive. Por exemplo, quando tem oportunidade de emprego e renda, quando tem uma boa educação, quando tem uma boa saúde, né, esporte, lazer, cultura, aí sim, aí a sociedade com certeza se desenvolve. Mas nós estamos falando do nosso Paulinho, onde o nosso IDH, vocês que são da área, o Índice de Desenvolvimento Humano, é o mais baixo, é um dos mais baixos do país. A gente está sempre ali no rodapé, né? Então, como é que a gente vai querer desenvolver uma sociedade se a gente não dá condições? A questão, por exemplo, aqui o polo da UEA, já era para a gente ter aqui o polo da UEA. Desde 2007 era para ter sido instalado aqui. Mas veja bem, a gente tem que proporcionar isso para a população, para que a população possa desenvolver. E o desenvolvimento econômico, a gente tem que criar alternativas. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o Rio Paulinho, ele é muito rico, né, em espécie de peixes, tem muitos lagos ali. Eu tinha ideia de desenvolver, né, economicamente, ali é um dos itens, né, que a gente tem para desenvolver no nosso governo. Mas, por exemplo, a pesca esportiva, onde iria gerar ali emprego e renda para as pessoas. Você veja o município de Barcelos, que são 28 operadoras de pesca esportiva que tem lá no município de Barcelos. Cada operadora dessa emprega de 30 a 40 pessoas, né? Entendeu? Então, isso é uma forma de você gerar renda e criar oportunidade para as pessoas, né? Outro exemplo que nós temos, que podemos fazer muito bem aqui, que nós temos potencialidade no açaí, você veja bem em Carauari. Carauari tem uma fábrica de beneficiamento de açaí, na qual emprega 40 pessoas diretamente e mais 120 famílias cadastradas que levam açaí, ali é pago na hora pela cooperativa, lá pela fábrica,
E esse produto todo, ele é comprado pela Coca-Cola. Olha que coisa interessante, que coisa legal para gerar renda, para dar oportunidade para as pessoas, né? Muito interessante, entendeu? Então é uma das formas que a gente vai implementar na nossa administração, no nosso governo. O PROS, o Partido Republicano da Ordem Social, ele preconiza isso, né? Que a gente fomente a economia do município, né? Que a gente crie oportunidade para as pessoas. E é essa a nossa ideia. Muito bem, mais uma. Quarta pergunta de hoje. Lembrando que o senhor pode usar o tempo que quiser para responder as perguntas. Legal. Vamos lá, a próxima pergunta é sobre a administração pública. Na eventualidade de assumir a gestão do município, o que o senhor faria para ampliar a autonomia administrativa e financeira dos órgãos da prefeitura? Pois é, a administração moderna, a gestão moderna, ela né, isso aí preconiza isso aí, né? De você dar autonomia aos órgãos, aos secretários. Isso é muito interessante. Porém, às vezes você é dado certa autonomia e como é que se diz, não fiscaliza. Aí cria, às vezes, um outro poder de secretário de determinados órgãos, criar uma independência no município, né? E cria um outro poder e sem ser fiscalizado. Eu acho que o gestor, o administrador, o prefeito, ele deve sim dar autonomia. Porém, deve fiscalizar, cobrar resultados, se não der certo, afasta. Entendeu? É dessa forma que a gente tem que trabalhar, né, numa administração moderna. Marilson. Reveza? É. Pergunta agora sobre saúde. O que, em sua opinião, deve ser feito para melhorar o atendimento de saúde para a população que mora nos seringais? É uma população carente, desassistida, sem assistência alguma, né? Isso vem se arrastando ao longo dos anos, né? Na qual os governos não priorizam saúde e educação, que são os eixos básicos, os eixos que para o pilar de qualquer sociedade, né? E os nossos irmãos que estão mais afastados aqui da sede do município, eles sofrem muito com isso, né? A minha ideia, eu sempre levantei essa bandeira, bati nessa tecla, de que iríamos criar polos de saúde, UBS, tanto no Purus de cima, quanto no Purus de baixo, e como também no Rio Paulim, né? E criar também aquela forma de saúde itinerante, com especialista, percorrendo o Purus de cima, percorrendo o Purus de baixo, levando especialista, fazendo exames, com dentista, entendeu? Até mesmo a Secretaria de Ação Social também envolvida nisso aí. É dessa forma que a gente vai melhorar a qualidade de vida dos nossos irmãos ribeirinhos e melhorar a saúde, criando os polos e também fazendo a saúde itinerante. Isso com os especialistas, né? É essa a nossa ideia, é essa a nossa bandeira. Eu sempre bati nessa tecla. Vamos lá, vamos para a nossa sexta pergunta. E é sobre a assistência social. O município não tem um defensor público para atender a população carente. Como resolver a situação da falta de assistência jurídica no município? Isso aí, as famílias carentes sofrem muito por falta de um defensor público, né? Isso é visível, isso é notório, né? A gente percebe isso aí. A nossa cidade já cresceu bastante e ela precisa de um defensor público. Mas veja bem, não adianta também você ter o defensor público e não ter o corpo jurídico instalado na cidade. A presença do juiz, a presença do promotor, até mesmo o delegado de carreira. Isso aí a gente tem que recorrer ao Tribunal de Justiça do Amazonas e pedir que fique aqui de verdade o juiz, o promotor permanentemente, né? Porque aí, com certeza, nós vamos contratar, sim, o defensor público para olhar pelas famílias carentes,
que sofrem injustiças aí, a gente vê, percebe, é visível, não tem para onde correr, não sabe com quem se apegar, né? E essa é a nossa ideia, nós vamos manter sim o defensor público. E também, né, requerer a presença permanente do juiz, do promotor, nosso delegado de carreira, da civil. É essa a nossa ideia. Desenvolvimento social e econômico na zona rural. Como combater o abandono e o não acesso às políticas públicas que atingem os ribeirinhos do município? Meu amigo, isso aí é como a gente, na área da saúde, até mesmo ali eles são desassistidos na área social e as políticas públicas não chegam até eles, né? Infelizmente, entra governo, sai governo e a gente não está aqui, né, questionando, mas não chegam até eles. A política do desenvolvimento social e econômico na zona rural. Mas veja bem, muitos falam, né, o setor primário e tal, a gente tem que ativar, a gente tem que aquecer, mas não adianta você falar e não fortalecer a cadeia. O setor primário do município, ele tem que ser fortalecido com amparo técnico para os ribeirinhos, com um amparo, uma linha de crédito, trazer até ele um banco fomentador, uma linha de crédito para que ele possa se desenvolver. Tem um projeto muito interessante, né, na zona rural, poucos desconhecem esse projeto é de autoria de um grande amigo meu, que é uma extensão do projeto Minha Casa, Minha Vida para a zona rural. O nome do projeto é o PNHR, é o Programa Nacional de Habitação Rural. Ele é uma extensão do Minha Casa, Minha Vida. Essa portaria saiu dia 14 de janeiro de 2014. Então, o que contempla? Contempla você melhorar a moradia dos irmãos ribeirinhos. E, de contrapartida, ainda gerar renda na comunidade. Como é que funciona? É uma casa de 54 metros quadrados, né, em madeira. Não precisa ser em área de manejo, entendeu? Já tem autorização, não precisa ser em área de manejo. Ela tem 54 metros quadrados. O que ela tem? Varanda, sala de estar, jantar, quarto, banheiro, tratamento de esgoto, captação de água de chuva, entendeu? Financiado pela Caixa Econômica ou Banco do Brasil. A casa vai custar R$ 1.220 para o camarada. Em 4 parcelas anuais de R$ 305 o camarada paga. Detalhe, é aproveitada as próprias pessoas da comunidade, é aproveitada para tirar madeira, fazer a casa, ganhar dinheiro, ter lucro com isso, entendeu? E depois ele paga a casa ainda em 4 vezes, através do Banco Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Isso aí é a nossa ideia de implementar, melhorar a habitação daqueles irmãos que ficam desassistidos na beira do rio e fortalecer a economia na zona rural, né? Essa é a ideia, essa é a nossa proposta, né? O nome do programa é Programa Nacional de Habitação Rural, vinculado Minha Casa, Minha Vida. Então dá para você fazer casa aí nessa beira do rio aí à vontade, meu amigo. Vai faltar gente, mas é dessa forma. O nosso governo, né, o PROS, o nosso partido, ele preconiza o social, né, o desenvolvimento social, tanto dentro na sede do município como na zona rural, né? Então é essa a nossa intenção. Estamos com 14 minutos e 24 segundos de entrevista. Mais uma pergunta, Renato Afonso. Vamos lá, lê aí, Marilson. Administração pública. O que, em sua opinião, qual é a sua opinião sobre o número de secretarias em nosso município e sobre o funcionamento que elas desempenham? Quais secretarias que
o município deve ter e como elas devem ser administradas? Rapaz, é o seguinte, quanto ao número de secretaria, desde que elas dessem resultado e atendessem a população, não tem problema nenhum. Se eu não me engano, parece que são 10 secretarias. Qual era a mudança que eu faria aí? Eu trocava a Secretaria de Finanças pela Secretaria de Planejamento. Planejamento você ia pegar e planejar as ações toda do ano inteiro. E colocava o tesoureiro na função do secretário de Finanças, né? Você vê que é uma secretaria que ela é muito delicada, né? Ela, de repente, ela vira um outro poder, né? Então, a gente tem que ter um tesoureiro para trabalhar lado a lado ali com o prefeito, com o calendário de pagamentos, de funcionários, de fornecedores, dessa forma. E a Secretaria de Planejamento iria planejar as nossas ações no decorrer do ano, como era que a gente ia fazer, ia planejar tudo certinho, tudo bem administrado, tudo corretamente. Era dessa forma. Eu faria essa mudança, né? Se tivesse faria essa mudança. Mas o número de secretarias tem que atender a população, né? Quanto a essa quantidade, só faria essa troca aí. Beleza, mais uma pergunta. Vamos lá. Educação. O que o senhor faria para desenvolver o grande problema de falta de merenda escolar no município? Esse é o nosso gargalo, né? Que é a merenda escolar. Veja bem, muitos, eu também levanto essa bandeira, regionalizar a merenda, né? Mas veja bem, para a gente regionalizar a merenda, o governo tem que fazer com que as pessoas voltem, a administração, né, o gestor, voltem para o setor primário, traga ali um amparo técnico para aquelas pessoas, um amparo financeiro através das linhas de crédito dos bancos fomentadores, né? Aí a gente iria ter uma grande quantidade de merenda, é essa a minha intenção, regionalizar mesmo, entendeu? Mas aí o que faria? Nós temos que criar uma coisa chamada centro de distribuição, que não tem aqui. Então a gente pega a quantidade, vai ter câmeras frigoríficas, vai ter um estoque razoável, entendeu? E o centro de distribuição. Então aquele carro vai sair ali todo dia distribuindo aquela coisa certa, aquela quantidade certa, sem faltar. E ou seja, e o secretário de Educação cobrar, ir lá também. O prefeito também cobrar, ir lá. Na zona rural, a merenda tem que sair daqui, tem que chegar lá. Entendeu? E o prefeito tem que ir lá fiscalizar. E o secretário tem que ir lá também fiscalizar. Entendeu? Então, dessa forma, a gente consegue, né, eliminar esse grande gargalo que é a falta de merenda escolar nas escolas. Vocês vejam que crianças começam a aula 1 hora e meia depois já sai porque não tem a merenda, né? Isso é inaceitável. Merenda é uma coisa sagrada, meu amigo. Tem que estar na mesa da criança, ou na escola da criança, porque muitas delas não têm esse alimento na mesa, né? Entendeu? Então a merenda funciona como um atrativo, né? Então a gente, essa bandeira também nós defendemos e vamos resolver, né? O nosso partido, o PROS, a questão é essa, meu amigo, vamos resolver. A gente vai parar aqui a gravação. E também o tempo do Renato Afonso em 19 minutos. E vamos recomeçar.